Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia. Voltando. Olá, meus queridos irmãos e amigos, uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais a realização de uma EBD online, como sempre, para abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar cada vez mais você com a palavra de Deus. Nossa recomendação constante, à luz de 2 Pedro 3,18, é que você cresça mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Sabemos que o cristão, ele só pode avançar se ele se dedicar na leitura das Escrituras, no estudo da palavra e tendo amor para com a mesma. Como dizia o salmista, ó quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Aliás, em Apocalipse 1,3 é dito, bem-aventurado que lê e ouve e guarda as palavras desta profecia. Portanto, nós queremos desde já louvar a Deus pela vida de cada um, cada irmão que sempre está participando conosco desta escola, que chama outros para cultuar conosco, aprender conosco. Muito obrigado, obrigado por cada irmão que se inscreve aí, né? Escreve no canal, né? A cada irmão que manda mensagens. É claro, não temos tempo para responder a todos, mas fica sempre a nossa equipe está lendo e falando para nós, fica a nossa palavra de gratidão, porque eu sei que só quem faz isto é o Senhor, só quem faz isto é o Senhor. Uma coisa é a pessoa se inscrever por interesse, para ganhar um prêmio, para ganhar um presente, um sorteio, alguém que diz, vem, me segue. A outra coisa é quando Deus move o seu coração para fazer isso. Então eu louvo a Deus por sua vida, pelo seu carinho, e aqui estamos sempre trazendo essa escola dominical online, que na verdade é um culto de adoração a Deus, né? E nosso alvo, nosso objetivo é edificar a sua vida com a palavra. Lamentamos que no sábado passado não foi possível transmitir aqui, não estava muito bem, ainda estou me recuperando, meus irmãos. Peço as orações dos irmãos, porque o meu desejo é servir a Deus, pregando a sua palavra, ensinando. Eu dependo de um instrumento que Ele me deu, que é a voz. Mas esses dias nós vem enfrentando algumas dificuldades. Manifestamos aqui nossos sentimentos, aqueles que perderam um parente, um amigo, e também queremos dizer aos irmãos que pedem oração, sempre estamos colocando os nomes dos senhores e senhoras que pedem oração em nome do Senhor, sabendo que Deus, pela sua soberana vontade, pelo seu poder, Ele pode agir no momento certo. Mas, lembrando, nós servimos a Deus na certeza de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que nós temos a vida eterna garantida nas mansões celestiais. Estão comigo aqui pastor Wagner, pastor Luiz, professor Anuar, professor César, e juntos hoje estaremos fazendo aqui a nossa EBD online para abençoar a sua vida. Lembrando aos irmãos, aqueles que se congregam nas igrejas que têm a escola dominical, domingo pela manhã, não perca a escola, esteja lá, ouvindo a palavra, meditando na palavra. Os que não possuem escola dominical, apenas um trabalho pela manhã, você pode, lá no seu culto também, aproveitar em casa, no culto, para tirar lições preciosas dos textos bíblicos que aqui são relatados. Deus abençoe, pastor Wagner, orando ao Senhor. Querido e eterno Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais uma vez, Pai amado, em torno da Tua palavra, para aprender da mesma. Pai, continua abençoando cada um de nós, meu Pai. O Teu servo, pastor Osiel, continua, Pai, dando saúde, continua fortalecendo, ajudando em tudo e usando, Pai, poderosamente na ministração e no ensino da palavra de Deus. Abençoa também cada um dos Teus servos que estão, Pai amado, assistindo conosco esta aula. Abençoa cada professor, cada superintendente, cada irmão, cada pastor que esteja, meu Pai, aprendendo da Tua palavra. Abençoa poderosamente, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Muito bem, queridos, nós hoje estaremos iniciando a nossa lição. Nós temos aqui a lição de número 5, está aqui. Pode colocar bem direitinho aí para os irmãos acompanharem, fazer as anotações, para amanhã fazer a explanação na escola dominical, ok? Muito bem, a lição é a lição de número 5, com o tema Como ler as Escrituras, ok? Como ler as Escrituras. Primeiro, a Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, pressupostos pentecostais para a Bíblia. Terceiro, regras básicas de interpretação. Nós, na verdade, temos aqui a nossa lição, escrita pelo pastor Douglas Batista, que estamos falando sobre as Escrituras Sagradas, ok? E essa nossa lição de hoje, ela traz esses 3 pontos com as suas subdivisões que nós podemos analisar aí. Se você tem a lição, você pode ver que essas subdivisões, elas apresentam o seguinte. Primeiro, nós temos no ponto 1, a primeira divisão que ele faz aí. Só um minuto aqui, abrir aqui a minha lição. Nesse primeiro ponto, ele fala sobre a importância da exegese. Subponto 2, as limitações dos leitores. Subponto 3, a natureza das Escrituras. Ponto 2, nós temos aí pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. Subponto 1, a autoridade da Bíblia. Subponto 2, iluminação do Espírito. Subponto 3, o valor da experiência, né? No ponto 3, que é o último, regras básicas de interpretação. Subponto 1, a Escritura é sua própria intérprete. Subponto 2, princípios de interpretação bíblica. Subponto 3, os perigos da hermenêutica pós-moderna, ok? Então, nós estaremos tratando sobre esse tema da lição. Mas, como sempre, o autor, ele usou a passagem bíblica do livro de Atos, capítulo 8, 26 a 30. Eu estarei explorando a perícope do 26 até o final do livro de Atos, capítulo 8, que é o texto básico para a explanação desses 3 pontos apresentados na lição, ok? Então, o texto é Atos 8, 26 a 30. Aqui nós temos os apontamentos que nós fizemos desse livro, ok? É o livro que a CPAD lança como apoio à lição, para ampliar melhor o seu conhecimento. Então, eu faço a leitura e faço o resumo dele, ok? E aqui são os meus apontamentos teológicos que eu faço em comparação com o conteúdo que é apresentado de modo geral, ok? Então, nós vamos começar com a leitura de Atos, capítulo 8, verso 26. Vamos lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. A primeira coisa que vocês podem observar na leitura que o pastor Wagner está fazendo é que esse texto, ele é um texto não lendário, é um texto histórico, verídico. Ele faz menção de Gaza, que era uma cidade dos filisteus. Vocês podem observar que essa cidade, ela em 93 foi destruída, 36 anos depois ela foi reconstruída. E aí vocês podem fazer a leitura de Gênesis 10, 19 e me parece que Juízes 1, 18, lá está falando sobre essa cidade filisteia, Gaza, e aí você percebe que o texto, ele começa de modo narrativo. Mas o interessante é que quando o pastor Wagner, ele começou fazendo essa leitura, como é que diz o verso 26? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, Então que está deserto. Então você tem Jerusalém, você tem Gaza, mas observe que o texto começa de modo sobrenatural. O anjo falando a Filipe,
não é isso? O que é interessante aqui é que a igreja, ela está se colocando em atividade por meio de uma ação divina. É muito relevante aqui atentar para uma coisa: a igreja que se dispõe a trabalhar, a sair, a não ficar entre quatro paredes, mas evangelizar o mundo, que essa foi a ordem de Cristo, Mateus 28, 18, 19, Marcos 16, 15, quando a igreja se propõe a sair para evangelizar, o Senhor Deus abençoa. Aliás, no meu comentário de Atos, uma obra que eu não lancei ainda, porque ela tem mais de 600 páginas, eu coloquei lá que quando a igreja ela se dispõe a evangelizar, o Senhor Deus confirma. Quando a igreja se dispõe a evangelizar, o Espírito Santo guia. Isso é muito interessante. O Espírito Santo guia na evangelização. Ou seja, quem vai pregar o evangelho, quem sai, não deve se preocupar, será se a pessoa vai se converter? Será se a pessoa... Não, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, não é assim? Ele guia na evangelização. Ou coisa importante, meus irmãos, e quando você se propõe a evangelizar, Deus confirma, sim ou não? Deus confirma. Se você realmente, eu não estou falando, vamos começar logo agora. Tu está filmando direitinho hoje aí? Vamos começar aqui. Eu não estou falando de você apenas fazer megas templos. Eu não estou falando de você apenas fazer cruzada e colocar um pregador com a multidão. Não estou falando disso. Eu estou falando de evangelização. Eu estou falando de você se propor a sair de casa em casa, de rua em rua, de beco em beco, de praça em praça. De você estar no emprego, estar evangelizando, na rua estar evangelizando, em cada oportunidade que Deus te dá. E quando você lê, quando você medita em 2 Timóteo 4, Paulo diz, prega a tempo e fora de tempo. Ou seja, ali você vê que Paulo está dizendo, vai ter a oportunidade que Deus vai te dar, mas também você tem que criar as oportunidades. Então, é muito interessante atentar para isso. O anjo aqui, ele fala, e esse capítulo todo é um capítulo de avivamento, é um capítulo de evangelismo, é um capítulo de ação, não é isso? Samaria estava sendo impactada pelo poder de Deus. Agora, o maior problema hoje é que nós queremos impactar, só com grandes movimentos, mas só com os crentes, não é assim? A gente quer impactar, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, hoje a igreja, com toda a estrutura que ela tem, rádio, televisão, o andamento dela ainda na evangelização é pequeno, poderia ser maior. É claro que nós louvamos a Deus pelos frutos colhidos até aqui, mas a igreja ela poderia avançar mais, se ela se aplicasse denodadamente à forma de evangelismo à luz da Bíblia, ok? Não é apenas um método, não é apenas uma maneira, é se colocar. E quando você se propõe a evangelizar, Deus confirma. Quando você se propõe a evangelizar, o Espírito Santo guia. E quando você se propõe a evangelizar, Deus salva. Porque quem faz isso é o Senhor Deus. Então, nós estamos começando esse texto mostrando essa realidade para nós, ok? Verso seguinte. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Pronto. O que vocês colocam? Observe bem, eu coloquei aqui em primeiro lugar o impacto do evangelismo em Samaria. Samaria estava sendo impactada, Samaria estava sendo sacudida pelo poder do evangelho. E aí o Senhor faz a obra, ok? Aí nós temos aqui a cidade de Gaza, nós já explicamos sobre ela. E o interessante é que quando fala do deserto, não está se falando de um lugar árido, seco, de um lugar... Não, deserto aqui simplesmente era a própria estrada que o texto estava mencionando. Nada de se pensar aqui num lugar árido ou o deserto do Saara, nada disso. Era apenas uma referência, simplesmente à estrada pela qual ele passava. E aqui você tem a rainha de Candace. O interessante é que dizem que esse rei da Etiópia, ele era visto como um ser divino.
Ele era considerado como um ser divino e ele não assumia as funções presencialmente. Então, a rainha mãe era quem estava à frente. E aí colocava esse superintendente, um homem de alta posição, para tomar de conta dos seus negócios, dos tesouros. E aí entra em cena o que o pastor leu aí, o eunuco. O eunuco. E quem era esse eunuco? Aí vem as questões. Alguns dizem que esse eunuco ele seria possivelmente, ele era um gentil. Outros dizem que talvez ele pudesse ser um judeu. Seja lá como for, o texto diz que ele era um eunuco. E vamos ver o que a Bíblia diz em Deuteronômio 23 primeiro. Deuteronômio 23 primeiro. O quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Então prestem bem atenção. Como é que esse eunuco ele vai adorar se a própria Bíblia diz que o eunuco ele não poderia fazer parte desse momento da adoração judaica dentro da própria contextura judaica? Vocês observaram isso? Isso é muito sério, porque evangelho é inclusão, gente. Evangelho é inclusão. Não há movimento mais lindo do que a inclusão. Em especial, olha para cá, o movimento pentecostal. Sabiam dessa? O movimento pentecostal, vocês sabem, eu não vou falar disso aqui hoje, mas lá nos Estados Unidos, quando o William Seymour, ele faz um movimento de fé, de oração, ali ele consegue, pela graça de Deus, unir negros, brancos, analfabetos. Dizem que um negro não poderia estender as mãos sobre um branco. E nem um branco poderia estar numa reunião de negros. E ali, pela graça de Deus, o Seymour, ele consegue romper com essa segregação, com essa separação, com esse racismo, um racismo dominado por uma mente medíocre, uma mente pequena, uma mente, aquela estrutura social. Aí o Espírito Santo vem e une a todos. E vocês podem observar que lá no Velho Testamento havia restrições. E quando a gente lê Joel 2,28, a Bíblia diz: derramarei do meu espírito sobre toda vossos filhos, vossas filhas, profetizarão. Ou seja, o Espírito Santo não escolhe quem é bonito, quem é negro, quem é branco, quem é feio, quem é alto, quem é analfabeto. Ele usa quem ele quer, porque todos nós fomos feitos do mesmo Pai. Todos nós temos a imagem de Deus. Então, o movimento pentecostal foi lindo, porque o movimento pentecostal, até hoje, vocês podem observar que os sociólogos procuram estudar a beleza do movimento pentecostal. Quem é que dá apoio para as mulheres pregarem? O movimento pentecostal. Quem é que dá apoio para as mulheres dirigirem grupos? O movimento pentecostal. Nós começamos com isso. E não tem nada de errado ouvir uma mulher de Deus pregar, uma mulher de Deus dar conselho, sim ou não? Se o rei Josias buscou conselho com Uda, se o próprio Baraque, ele buscou conselho com quem? Com Débora. Então por que nós não podemos ouvir uma mulher pregar e ensinar? A igreja de Cristo não é a igreja da exclusão, não é a igreja só dos grandões, só dos bonitos, só dos louros. A igreja do Senhor é a igreja da inclusão, porque o sangue de Cristo une a todos com o Pai. Não é assim? Então, esse aqui ele ia adorar. Está aqui, olha, ele ia adorar. O eunuco era um homem de posição. Olha para cá, evangelho, irmão, não é só para quem é pobre, não. Tem pessoas que pensam que evangelho é para quem é pobre, evangelho é para quem é rico, evangelho é para quem é culto, evangelho é para todos. Não é assim? Veja bem aí, Efésios 2,14, olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz. Isso. O qual de ambos os povos fez um. De ambos os povos fez um.
O quê? E derribando a parede de separação que estava no meio. Ele tirou a parede, a cerca que dividia. Olha para cá. Tu está filmando direitinho, irmão? Olha para cá. Na igreja não tem que ter barreira. A igreja ela pode ter pessoas de todos os níveis e classes. Só que é o seguinte, entrou aqui, tá todo mundo na mesma panela, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo é batata do mesmo saco. Aqui não tem ninguém grande, não tem ninguém melhor. É o pastor no meio do povo, é o povo com o pastor, é a igreja no meio, não é assim? Se tu, porque tem irmão que ele quer ser grandão. Olha, tem irmão que quer ser elite na igreja. E tem até, tu tá filmando direitinho? Tem até pastor que cria isso. Aqui está o nosso fulano de tal, é o doutor. Aqui a filha dele, a doutora. Aqui quando chega eu só diz assim, aqui é o irmão fulano de tal. Fica de pé, meu irmão. A igreja quer receber? Amém. Ali é a filha dele, fica de pé, irmã. Os irmãos querem receber a santa de Deus? Amém. É só assim. Porque não tem pessoas que querem ter exclusividade. Ele se acha o bambambam, ele quer ser. Não. Na igreja de Cristo tu pode ter o título que tu tiver. Mas na igreja de Cristo, tu ora com quem tem muito e com quem tem menos. Está lá em Atos 13, não é assim? A Bíblia diz que Paulo estava no meio de todo. Até tinha negro lá orando e Paulo também estava lá. É assim que é linda a palavra de Deus. Não tem negócio não. Então, aqui olha, esse homem vai adorar. Mas dentro da concepção judaica, ele não podia. Por quê? Porque se ele era eunuco, ele era castrado. E se ele era castrado, ele não podia fazer parte. Mas Jesus derrubou a parede Pronto, a Assembleia de Deus, irmão. Eu sei que tem muitas igrejas que fazem isso, eu não estou falando só de exclusividade da Assembleia de Deus. Mas a igreja, pronto, aceita, vê um irmão pobrezinho, né, assim, a roupinha toda mal feita. Aí ele vem, pastor, eu quero cantar. Aqui é assim, vocês vêem esse templozão aqui bonito? Aqui é assim. Pronto, tem irmão que chega, pastor, eu quero cantar. De onde tu é, irmão? Pastor, eu sou lá do bairro. O irmão aqui quer cantar, eu boto para cantar. Vem aqui, pronto, pode a igreja ter ar-condicionado, pode ter o que tiver. Entrou lavado pelo sangue de Jesus, aqui é do mesmo povo para adorar e glorificar a Deus. É assim a igreja. Então, queridos, nós temos que atentar para isso. Então, o eunuco, ele não era apenas um adorador, apenas um homem sedento de Deus. O eunuco não era apenas um oficial, um homem que tinha um cargo importante. Ele era um homem de alta posição, mas era um homem com sede de Deus, ok? E aí o que acontece? Ele vai para a adoração, e quando ele vem lendo o quê? Vamos lá, agora vamos lá. Isso, vai lá, como é que diz? E regressava e assentado no seu carro. Não era pobre, tinha regressado no próprio carrinho dele, vai. Lia o profeta Isaías. Isso. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este. Está bem aí? Agora vamos lá, participação de todos vocês e você que também está aí me assistindo aqui. Aí quem quiser participar, pode participar. Eu pergunto aqui a vocês. O Filipe olha para o eunuco e pergunta, tu estás entendendo o que tu estás lendo? O que vocês acham? Ele entendia ou não? Não. Vamos lá. Vamos lá, vocês, eu quero a participação de vocês. Lá vai de novo. Ele entendia, mas ele não conhecia a pessoa. Se ele sabia ler, ele entendia, ele não sabia o quê? Ele não sabia o quê? É verdade. E ele até entendia em certa parte, porque quando o Filipe se aproxima do carro, ele pergunta, de quem está falando o profeta? Porque tem irmão que diz assim, ele não estava entendendo nada, mas o Espírito Santo, não é assim não. Ele era um homem entendido, ele era um homem culto, ele era quem mexia com os tesouros. Então ele não era um babaca, ele não era um Zé Ninguém, ele entendia. Olha o que ele pergunta, tu entendes o que tu estás lendo? Aí ele diz assim, não, aqui a leitura eu estou entendendo, agora eu quero saber de quem o texto. Eu quero saber a interpretação.
É o mesmo caso. Tem irmão que ele chega aqui na igreja, aí diz assim, diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aí se a pessoa diz, interpreta. Entenderam como é as coisas? A questão não é só ler, não é só citar. A questão é interpretação. Ele entendia o que ele estava lendo. Inclusive, essa passagem, observem bem que eu coloco aqui, lendo o texto de Isaías, ok? Observem que essa passagem, ela era de difícil interpretação, porque nos primórdios, os próprios judeus entendiam que era uma referência ao Messias prometido, ao Messias esperado. Mas com o passar dos tempos, eles começaram a achar que a profecia falava deles. Olha como é a coisa. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, às vezes um texto pode ser polêmico. Tu está filmando bem direitinho, olha para cá. Teólogos, hermeneutas, exegetas, olha para cá. Tu é um teólogo que tem piedade ou tu é um teólogo que quer apenas mostrar que tem sabedoria? Tu és um teólogo que ora e lê Bíblia e tem temor de Deus e evangeliza almas, ou tu és um teólogo apenas que quer popularidade? Que tipo de intérprete era Filipe? Filipe sabia das coisas? Quando o homem, observe que esse homem ele era de grande posição, era ou não era? Era um homem de alto nível, talvez se fosse eu, aí pronto. Primeira coisa, irmão, quem vai fazer a obra de Deus é quem tem coragem. Já pensou que é um teólogozão famoso aí que quer estar correndo atrás de um carro para evangelizar a gente? Hein? E diz, hoje na hora que forma, não são todos, tem uns teólogos de Deus, tem uns teólogos comprometidos, agora Deus me chamou para dizer a verdade. Tem um bocado aí que é só sentando em mesa redonda e criando polêmica para ganhar popularidade, escrever livro e chafurdar a cabeça de crente. Sim ou não? Que Paulo diz que tem mentes cauterizadas, é só dizendo besteira. Olha, é o seguinte, a minha Bíblia diz que tu pode beber, a minha Bíblia diz que tu pode largar, a minha Bíblia diz que tu pode, não é assim? É a interpretação dele. Agora vê se ele corre no meio da rua para evangelizar uma vida. Porque como é que diz aí a Bíblia que Filipe fez o quê? O que que o anjo disse para ele? E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Aí o carro vai correndo, não é assim? Isso. O carro vai correndo. O morenão está sentado, lendo. Mas só que ele lia em voz alta. Esse era o costume da época. Ele vai lendo, aí o Espírito Santo aproveita. O anjo, Filipe aproveita. Corre! Corre! Aí lá vai o filósofo, né? O teólogo. Correndo. Irmão, eu conheço um bocado aí que quando entra na igreja, escola dominical. Ele não traz Bíblia. Não traz, eu vou logo dizer para você, não é assim? Aí ele entra assim. Não é assim? Aí o professor, o irmãozinho que é simplesinho, que tem temor de Deus, começa a ler a lição. Olha, meus irmãos, aqui é o ponto 1, a Bíblia tem que ser interpretada, porque a gente tem que crer na Bíblia. Isso não é bem assim, meus queridos. Aí ele se levanta, né? E ele já tem 3, 4, 5 lá no meio do povo, que é junto dele. Os mala. Não é assim? Eu sei todinho, irmão. Nasci foi dentro de igreja. Veja bem, essa dialética proposicional que o texto traz nessa narrativa, ela é poder mais complicada. Primeiro, irmão, tu sabe o que é original? Aí o irmãozinho, sei não, irmão, não é assim? Então você não pode discutir essas temáticas, porque isso é para quem sabe os originais. Pergunta se ele corre atrás de alma. Filipe correu atrás, e aí ele disse, como é que ele disse? E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Olha para cá. Gnosqueis, anagnosqueis. Olha aqui, ó. Gnosqueis, está aqui, ó. Gnosquei, anagnosqueis. Observe que eu coloquei aí, que ele pergunta, tu está entendendo? Isso aí está no particípio presente. Ele está dizendo, tu está entendendo? Gnosco, olha aí, gnosco quer dizer o seguinte, chegar a saber, conhecer, obter conhecimento, tornar-se. Eu coloquei aqui 4 sentidos: entender, perceber, ter conhecimento. Era uma expressão também idiomática para falar da relação sexual. O homem conhecer a mulher era se tornar conhecido. Então ele pergunta, tu conhece mesmo? Olha, rapaz, isso aqui é profundo.
Olha, irmão que não gosta de ler Bíblia, irmão que não gosta de interpretar, irmão que não gosta de analisar, que fica só dizendo, o Espírito me revela, o Espírito me ensina, eu tenho uma iluminação, não é assim não. Olha o que Filipe pergunta, tu realmente conheces? Tu realmente está percebendo? Olha aí que coisa linda. Tu realmente estás sabendo? Tu realmente conhece isso? E aí ele pergunta, anagnosco, ó, aqui ó, lê, é isso aqui ó, isso aqui é um verbo composto, né? Anagnoskeis, lê. Então perceba que essa expressão que ele diz aí, anagnoskei, quer dizer, tu consegue distinguir o que tu está lendo? Rapaz, é pesado. Não é ou não é? Tu consegue distinguir, primeiro ele tem que conhecer, saber, se inteirar, obter conhecimento e depois distinguir. Filipe pergunta aí, olha, está bem no texto que o pastor leu, tu estás entendendo o que tu estás lendo? Coisa linda. Aí é o quê? É o 30, está aí. É o 30, coisa maravilhosa. Tu estás entendendo o que tu estás lendo? Olha aí, ok? Então prestem bem atenção. Você não pode só ler. Você não pode só estudar. Você tem que saber o quê? Interpretar. E aí é o que vem o mais interessante. Que tipo de intérprete? É aqui que eu quero falar com vocês. Que tipo de intérprete era Filipe? Vamos aqui, filma aqui a cara deles. Que tipo de intérprete? Pode falar aí, qualquer um de vocês. É a participação. Que tipo de intérprete era Filipe? Alguém cujo principal objetivo da sua vida era divulgar e propagar o reino de Deus, piedoso, temente a Deus, obediente e, além da sua teologia, o seu principal foco era expressar quem era Cristo. Volta para cá. Vocês estão entendendo aqui? A questão hoje é porque tem irmão que diz assim, depois que fulano fez seminário, eu nasci na Assembleia de Deus, o pessoal dizia, olha, fulano agora fez seminário, ele está quase desviado. E alguém diz, é porque proibiu. Não, é porque era o seguinte, eu mesmo eu vi pessoas que iam para um seminário e quando chegava na igreja, ele se achava mais alto do que todos os crentes que tinha na igreja. Não era assim? Porque ele disse, eu estou vindo do seminário. E aí o que acontece? Ele não tinha um conhecimento humilde, simples, como Jesus, para ajudar os outros. O conhecimento dele era para se distinguir dos demais, se achando superior e pisar nos outros. Era assim ou não era? Se o teu conhecimento, bota para cá, está filmando direito? Se o teu conhecimento é para se amostrar, é para pisar nos outros, é para destruir a fé de outros, Jesus Cristo diz, ai de ti, se tu fizer um desses meus, pequenino. É só para se amostrar. Quando você vê a pessoa, olha, é o seguinte, eu acho que vocês não estão no nível de ouvir isso aqui. Jesus disse assim, tudo que o Pai me deu, eu revelei para vocês. Oh, meu Deus do céu! Não é assim? Tudo que o Pai me deu, eu revelei. E eu chamo vocês de amigos. Ele não esconde nada. Tem esse negócio, olha, eu não vou dizer aqui, nem adianta dizer para vocês. Quando ele diz isso, é porque ele já não sabe. É porque ele não sabe, eu sei tudinho como é isso aí, irmão. Não dá nem para vocês discutirem comigo, porque eu sou de outro naipe, né? Assim, eu sou de outro naipe, eu sou do mundo acadêmico, eu sou do mundo das letras. Olhe para cá, observem que o pastor falou aí, ele se aproxima do carro e sobe. Eu pergunto, será se Filipe, olha, doutor, eu quero explicar para você que esse texto, ele na verdade pode ser um texto com duas concepções, ele pode ser um texto que esteja apontando para Israel, mas na verdade, nesse processo histórico, Israel não entendeu a dialética divina, foi assim que ele disse? Lê aí como foi que ele disse. Até porque, pastor, ele aqui, o eunuco, só tinha uma dúvida, né? Era. De quem era que o profeta estava falando. falando. Era só isso, ele sabia. Porque tem outros que quer, como diz me parece que foi Gordon Field, atoldar a água. Tem gente que quer atoldar mais. Não é assim? Está bem limpinho, ele quer atoldar para depois limpar, para dizer que ele é o cara. Não atolda a água de mar não, irmão. Entra no lago sem tu estar pisando forte na lama, para não bagunçar o negócio. Meu Deus do céu!
Ele complica, o irmão vai perguntar, irmão, e essa mulher samaritana? Aí ele começa, olha, irmãos, é o seguinte, a reconstrução textual, ela tem diversas implicações, porque você tem que saber o que é recessão na questão da crítica bíblica. O que o irmão quer com isso, rapaz? Só diz aqui, era uma pecadora miserável, desgraçada, vida acabada, Jesus salvou ela. Rapaz, é só isso, não é assim? Pronto. Ia falar de outra coisa, para que tu mexe com o negócio? Não é assim? Para que tu mexe com uma coisa? Tem irmão que é só para mostrar para os outros que ele tem conhecimento, que ele sabe. Aí ele quer mexer com um bocado de coisa. É assim. Como é que disse? Olha o que ele fez. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Isso. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha agora ele sentadinho, o que ele fez? E o lugar das escrituras que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isso. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? Sinceridade, peraí, isso aqui é sinceridade. Ele, não é assim? A profecia ele está lendo, ele lendo ela, porque ele tem desejo de Deus, ele quer a graça de Deus, ele quer adorar, ele quer servir a Deus, não é assim? Aí como é que ele diz para o Filipe? Rogo-te, Filipe, me explica, rapaz. de quem diz isto o profeta? Como essa interpretação é dele mesmo? De si mesmo ou de algum outro? Ou de algum outro? Agora lá vai o Filipe, eita, homem de Deus piedoso, crente. Como é que diz? Então Filipe, glória a Deus, abrindo a boca aleluia, e começando nessa escritura, pronto, ele não foi mexer em outra coisa. Ele só foi aqui, porque olha para cá, salvação é tu crer no que está escrito na Bíblia. Tem outras coisas que são, por exemplo, as ciências auxiliares, por exemplo, arqueologia, paleontologia, tudo isso pode servir para um estudo acadêmico, para aquele que quer comprovar perante alguém que quer desfazer da Bíblia. Agora, salvação é só se tu crer no que ela está bem aqui escrita. É ou não é? Pronto. Só se tu crer no que ela está escrito. Ele só subiu no carro e ele disse assim, olha, como é que ele disse? Vai. e começando, abrindo a boca, e começando nesta escritura, e por esta escritura, lhe anunciou a Jesus. ele disse de quem a passagem tratava? De quem era que a passagem tratava que ele Jesus. disse? Pronto, só isso. Ele disse, doutor, é o seguinte, o texto que tu está lendo, Isaías 53, fala do nosso Cristo divino, do nosso mestre amado. Ele é o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e empurrou Bíblia. Aí o que acontece? Olha aí. Então Filipe, e indo eles caminhando, Preste bem atenção, aí você vê que o texto corta, mas o Filipe entrou com tanta Bíblia que eles foram caminhando, e o homem já vinha de uma adoração, aí o fogo pegou, porque o evangelho entrou, não é assim? E o negão ficou em cima do carro, glorificando a Deus. O que acontece aí? e indo eles caminhando, Eita. chegaram ao pé de alguma água, É. e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Eita, irmão, quando o evangelho entra, eu estou falando de evangelho entrar, está lá em Lucas 19, a Bíblia diz que quando o evangelho entrou em Zaqueu não ficou com historinha, nem assim, ele perguntou, que papiro é esse? Isso aqui é um texto ocidental, é um texto oriental, que texto é esse? Não, ele foi gritar, né? Assim, Jesus, se eu tiver roubado, a Bíblia não diz que ele roubou, se eu tiver roubado, eu quero devolver. Aí Jesus gritou, hoje veio a esta casa, ele é filho de Abraão, o evangelho entrou, do mesmo jeito o Filipe, só empurrando aqui é Jesus Cristo, olha, ele morreu na cruz, ele te ama, com Jesus não tem acepção de pessoas, ele não faz separação, aí pronto, ia passando, e o evangelho ardendo, porque quando o evangelho bate, arde, não é assim? Arde, queima. Aí quando eles iam caminhando, o Filipe ainda falando, aí o morenão olhou, Filipe, olha aqui a água. Ou seja, ele falou até do batismo, tu tem que ser batizado.
Aí ele perguntou, olha aqui a água. Ele disse, o que é que impede? Ele disse, nada. Se tu creres, como é que diz? Vai. Diz Filipe, é lícito se creres de todo o coração. Pronto. Tem muito irmão, bota para cá. Tem irmão aí que tem 30 anos de crente, hoje precisa fazer um curso para ele ser batizado. Rapaz, as coisas estão diferentes. Aqui eu faço curso também, negócio para batismo, orientação, para discipulado, a gente faz, não é assim? Agora, preste bem atenção, vou dizer uma coisa para você. Antigamente, quando a pessoa ouvia o evangelho e aceitava Jesus, que o evangelho entrava, ela já queria ser logo o quê? Batizada. Era crente mesmo, rapaz, não tinha esse negócio não. Hoje tem irmã que fica, eu disse, irmão, você tem quantos anos de crente? Pastor, eu estou com 10 anos, mas eu ainda estou pensando se eu me bati. Pensando. O evangelho não entrou ainda não. O batismo não salva. O batismo é um ato simbólico, mas é uma evidência do crente que agora já crê no Cristo que salva. Eu quero logo descer para deixar claro para o mundo, para deixar claro para todos que eu vivo uma esperança viva em Cristo. Oh, coisa linda, não é assim? Aí pronto, aí ele diz, nada te impede. E olha, e quando pode ser de posição? Irmão, ali a gente, geograficamente, você vê que ele encontrou lá uma poça d'água, alguém disse que era uma poça d'água corrente. Porque no Didaquê 125, ele diz que já era esse método de batizar em água corrente. Mas eu sei que não era uma água bem limpinha, não. Eu sei que pegaram o homem rei de posição. Olha, evangelho quando entra, que aí queima no coração, tu esquece quem tu é, tu esquece a tua posição, tu esquece a tua glória, a tua fama. Não é assim? Aí quando o evangelho entrou no negão, aí pronto, e aí o Filipe bateu ele dentro da água, e ele foi batizado, e saiu glorificando o nome do Senhor. Diz a tradição que ele se tornou um grande missionário lá para o seu povo. Então você tem aqui o batismo, eu citei aí o Didaquê 125, que na verdade já fala do batismo em águas correntes. Nós não vamos entrar em discussões, cada igreja tem a sua metodologia, mas o que eu estou falando aqui é nessas concepções, ok? Então, nós mostramos aqui todo o texto e mostramos o que é uma interpretação saudável. Um verdadeiro teólogo, um verdadeiro pastor, ele não quer criar marabalismo de interpretação, ele não quer criar interpretação para atrapalhar as pessoas, nem para chamar a atenção para si, que é um grande exegeta, que é um grande hermeneuta. Não, senhores. Olha aí, lê bem aí, Esdras 7:10. Rapidinho, vamos lá. Eita, glória a Deus. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Preparado o quê? O seu coração olha para cá, buscar. Olha para cá. Vem aqui. Coração sujo, coração impuro, coração que não se quebranta para Deus, não pode receber a palavra dele. Esdras tinha disposto o seu coração para fazer o quê? Para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor. E o que mais? E para cumprir. E o que mais? E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Tu só pode querer ensinar. Tem um bocado aí que está fazendo doutorado em teologia e estragando gente. É porque ele quer ensinar sem um coração estar comprometido. Sem que ele pratique primeiro. Tu só pode ensinar quando a palavra tiver efeito em tua vida primeiro. Olha para cá, meu irmão, olha para cá. Quando tu vê um teólogo, um exegeta, um livro de um grande hermeneuta, primeiro olha para a vida dele, vê se ele é santo, vê se ele é bem casado, vê se ele se congrega, vê se ele tem pastor, vê se ele é humilde para estar com o povo. Não é assim? Vê se ele é humilde para estar com o povo. Porque Tiago é 1,12, né? Vê aí, rapidinho, vamos lá. Tiago 1,12, olha aí o que diz a palavra de Deus. Eita, coisa boa é a Bíblia. É a Bíblia. Olha como era Esdras. Você tem que ser um teólogo, um exegeta como Esdras. Bem-aventurado o varão, é 1,12? 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É isso aí, é 1,22. É 1,22. E sede cumpridores da palavra. Primeiro, olha para cá. Primeiro ele tem que fazer um curso de Bíblia, é assim? Não. Não? Não é não?
Não, senhor. Primeiro ele tem que fazer logo o doutorado, para ele ser um grande homem de Deus. É assim? Também não. Nós não desprezamos o estudo, eu gosto de estudar, vocês sabem disso, mas eu não posso querer ser doutor em Bíblia, mestre em Bíblia, se primeiro a Bíblia não mudar a minha vida. Sim ou não? Porque tem muitos que são doutores de Bíblia, mas são instrumentos de Satanás para desfazer a palavra de Deus. Hoje nós temos, por exemplo, Batierma, que estudou com um grande exegeta, com um dos renomados, mas ele despreza o texto bíblico, despreza a credibilidade na palavra, dentre muitos outros, que estudam e quando voltam do seminário, como diz o doutor Gilberto, os que foram para lá, para outra América, muitos voltaram piores, negando a Bíblia, negando a palavra, não crendo nos textos. Nós vamos ter, dia 3, nós vamos ter uma live com um dos maiores exegetas, já está confirmado, eu estarei fazendo essa live com ele, e eu vou convidar você. Podemos crer no que a Bíblia diz, podemos crer no texto bíblico? Dia 3, não se esqueça. E nós vamos mostrar isso. Então preste bem atenção, muitos que foram para lá, voltaram piores. Muitos que entraram nas escolas alemãs teológicas, foram destruídos. É por isso que primeiramente tu tem que crer no Deus que muda a vida. Porque se a Bíblia mudar a tua vida, tu pode estudar o que tu quiser, mas tu crê no que a Bíblia diz. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra. Primeiro tem que ser cumpridor da palavra. E não somente ouvintes. Pronto. Enganando-vos com falsos discursos. Está vendo? Falsos o quê? Discursos. Pronto. Às vezes ele é só... Um dia eu estava lá na universidade, não vou citar o nome aqui, onde eu estava fazendo mestrado. Aí lá é liberal. E aí eu debatendo com um bocado de gente. Aí um rapaz, eu não creio nisso. Eu disse, rapaz, me diga uma coisa, tu é pastor? Ele disse, eu sou. O que tu está fazendo na tua igreja? Tu não crê nos milagres, tu não crê na Bíblia. Não, eu faço um trabalho social. Eu disse, não, tu está enganando o povo, rapaz. Porque o povo acredita na Bíblia. Os que creem em Deus. Então, muito cuidado. Ok? Então, tem que ser que nem Esdras. Esdras primeiro preparou o Corá. A palavra de Deus, irmão. Oh, rapaz, vamos ver bem aí. Mateus 3. Olha onde é que a palavra entra. A parábola, vamos lá. Parábola. Aí, eita, glória a Deus. Se tu for desse jeito, porque tem irmão que ele fica na igreja. Olha, não, 3 é a semente. Aí, aqui cai em boa terra. Vai lá. 13, está bem aí. 23. Vai. Mas o que foi semeado em boa terra. Isso. É o que ouve e compreende a palavra. Para aí. Porque tem um bocado que fica. Olha, é o seguinte, eu acho que a Bíblia. A palavra não entrou em tu não, filho. Na hora que a palavra entra, porque Jesus falou aí de 4 condições de receber a palavra. As outras 3 é só zoadinha. Agora, quando ela entra, aqui caiu em boa terra. Coração quebrantado, coração humilde, vai. É o que ouve e compreende a palavra. Ouve e compreende a palavra. E o quê? E dá fruto. Pronto, tu dá fruto. Tu quer saber se um crente tem palavra na vida? É se ele dá fruto. Não é se ele tem discurso. Porque o pastor Wagner leu aqui, Tiago 22. Discursos infarjuta. Tem um bocado aí que anda discussando teologia, discussando calvinismo, não tem fruto nenhum. Vê se tu está abençoando vidas. Resgatando do império das trevas, abençoando vidas que estão morrendo nas drogas, na prostituição. Ok, vamos lá agora. Então, a Bíblia precisa ser interpretada. Aqui não está dizendo que ela precisa ser acrescentada, é assim? Aqui não está dizendo que ela precisa ser mudada. A nova hermenêutica, que tem aí também uma influência de vários pensadores, que na verdade querem negar a hermenêutica saudável da interpretação com princípios bíblicos, eles querem negar. Mas nós podemos entender que a Bíblia, ela não precisa ser renovada, modernizada, ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser o quê? Interpretada. Isso aqui é que eu quero falar com vocês. E nessa interpretação, tá aí a lição fala, ela começa destacando a importância da exegese e da hermenêutica. Onde foi que nós botamos, pastor? No 3.
Qual a importância, não é isso? Dessas duas ciências para a interpretação do texto bíblico. Hermenêutica é a arte de interpretar. A hermenêutica, ela dá princípios básicos para o auxílio da interpretação. Eu vou ser bem simples. Eu estarei reformulando essa obra, aplicando bem a palavra. É um livro de hermenêutica que eu escrevi há muito tempo. Eu falo nesse livro aí o seguinte: o que é hermenêutica e o que é exegese? A exegese é quando você pergunta o que o autor quis dizer quando ele usou palavra X. Isso é escutar o que o autor queria dizer lá. Ok? O que esse texto hoje ele quer falar para nós? Quais são os princípios que eu posso usar para entender essa exegese? Aí vem a hermenêutica como ciência auxiliar para ajudar na interpretação do texto bíblico. Observem bem que eu falo o seguinte aqui: toda pessoa, quando vai ler um texto bíblico, ele já é um intérprete por si mesmo. Mas é aí que mora o perigo. Olha para cá, é aí que mora o perigo. Por quê? Se ele primeiramente, às vezes eu começo só querendo saber o que o autor disse lá, o que o autor falou no texto, mas eu me esqueço de usar a hermenêutica para aplicar os princípios adequados na exegese. Eu tenho que começar a estudar o texto, mas eu tenho que ter o auxílio da hermenêutica, porque essa hermenêutica, ela vai me ajudar. Primeiro, a palavra exegese é guiar, é conduzir. Esse é o sentido. E a hermenêutica, ela vem como a arte de interpretar. Ela traz os princípios básicos da interpretação textual. Então, eu preciso fazer diferença entre essas duas ciências, que elas são auxiliares. Olha aqui, ó. Essa aqui é o 2, pastor. Elas são ciências auxiliares na interpretação do texto bíblico. Então, quando eu recorro à exegese, eu tenho que saber isso. E quando eu atento para essa questão, eu anotei aqui que a hermenêutica, ela é importante. Por quê? Porque se eu procurei saber o que o autor queria dizer lá com tal palavra, na exegese, na hermenêutica, eu vou ter aqui, sabe o quê? A capacidade de examinar, de interpretar criteriosamente o texto que eu estou lendo. Não é apenas você pegar o texto e dizer assim: olha, bem aqui o Espírito Santo vai me revelar. Não, porque já está revelado. O que você vai ter agora entender é buscar o auxílio dessas duas ciências, exegese e hermenêutica, para poder interpretar bem a palavra de Deus. Ok? Então, nós podemos analisar o seguinte, que é importante zelar pelo conhecimento bíblico. Quais são as coisas para zelar bem? Lendo. Estudando, praticando e o que mais? Interpretando. Pronto. Às vezes eu pego a minha Bíblia só para ler, para estudar para o meu devocional. Não é assim? Por exemplo, tem um autor que diz que quando a vaca vai para o pasto, ela não vai pensando assim: eu tenho que dar leite porque o meu patrão, se eu não der leite, ele vai me matar. A vaca pensa isso? Não. Ela vai para lá para fazer o quê? Só para comer. Tem momentos que eu vou para a Bíblia só para comer, para me alimentar, para me fortalecer. É a palavra de Deus. Quando eu vou dar estudo, quando eu vou mexer, aí eu tenho que estudar, eu tenho que praticar, mas eu tenho que fazer o quê? A interpretação. O que isso quer dizer? Por que tem essa palavra aqui? Não é assim? É análise. E aí eu tenho que defender o zelo do conhecimento bíblico. Foi isso que o Filipe perguntou para o eunuco: tu estás entendendo? Não foi assim? Tu percebe a seriedade disso aqui? Então, se eu quiser atentar bem para um texto bíblico, para a interpretação dele, eu tenho que fazer esse zelo pelo conhecimento. Eu tenho que fazer uso das duas ciências. Quais são as duas? Exegese e o que mais? E a hermenêutica. Então, nós falamos isso aqui para que você entenda muito bem. Aí, nós podemos analisar que ele fala sobre as limitações dos leitores e a natureza das Escrituras. É porque é o seguinte: o leitor, quando ele vai para o texto bíblico, ele já tem a sua própria concepção, não é assim? Ele tem a sua mente limitada. E aí, quando você olha para o texto, saber o que o autor queria dizer lá atrás,
A exegese, por que ele usou essa palavra? Aí você vai ter o auxílio dessas ciências que vão lhe ajudar na interpretação. É para isso que essas duas ciências servem. Mas sabe qual é também a outra vantagem da hermenêutica e da exegese? É que ela faz com que você não use uma interpretação aleatória, louca, tapada. A hermenêutica, a exegese, ela não deixa você ir além dos limites. Eu posso ler o texto, sim. Eu posso interpretar, sim. Às vezes eu entendo que aquilo ali, eu estou entendendo, eu estou lendo aquilo ali, eu já crio uma ideia. Não, isso aqui é assim, não. Aí a hermenêutica e a ciência, a hermenêutica e a exegese, vão me levar para uma interpretação. Isso aqui é para mim ou era só para lá? Entenderam? Qual é a aplicação disso aqui hoje na minha vida? Esse texto aqui é para os judeus ou é para mim? Isso aqui vai até aonde? Então, esses princípios me ajudam a não criar uma exegese e uma interpretação além dos limites. O que eu quero falar? Fala aí. Pastor, eu li um autor, né, ele disse que sem essas duas regras, Sim. da exegese e hermenêutica, o leitor às vezes se torna o juiz do texto. Em vez de ele ser servo do texto bíblico, ele se torna juiz, porque ele não tem regra. E isso ele não tem regra. Ele vai além, por exemplo, você observa que o eunuco pergunta, de quem que o texto está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Então ele não poderia ir além, porque o texto estava falando de quem? De Jesus. Aí entra Filipe para interpretar bem. Olhe para cá. Cuidado, minhas irmãs, é um conselho com todo respeito às irmãs que pregam, aos pregadores, não leia um texto para pregar só o capítulo, leia o texto e o contexto. Leia o livro todo, leia sobre a cultura bíblica, leia sobre a história, analise o texto no aspecto gramatical. Você tem que estar atento a todos esses detalhes e aí você vai saber aplicar corretamente o texto. Olha, todo mundo usa a história de José para dizer que José foi levado à política e que Deus quer homem na política. Interpretação fora do texto e do contexto. Não é assim? Porque, primeiro, José nunca fez política. Ele foi colocado em um cargo pelo faraó, pela providência de Deus. Pronto. E ele entendeu isso. José sabia que não ia ficar no Egito para todo o tempo e que aquilo ali era uma ação de Deus. Pronto. Era para amparar o povo de Deus que vinha trazer o próprio pai dele. Para preservar uma nação. Prestem minha atenção. Segundo, quando a Bíblia diz, tu escolherás dentre os teus irmãos, ali tem um princípio teocrático que era só para Israel. Era só para Israel. Hoje, por exemplo, o Brasil, na verdade, não é só do povo de Deus. O Brasil é de várias culturas, de várias etnias. Não tem como eu aplicar esse texto. Eu tenho que fazer isso. Entender agora? A Bíblia dá princípios da importância de escolher homens que sejam justos. Aí sim. Aí é que eu entro na igreja dizendo, vamos escolher um homem que tenha caráter, um homem que defenda a família, um homem que defenda os bons princípios, um homem que defenda, não é assim? Coisas boas, e não homens que sejam a favor da legalização da droga, da maconha, contra casamento, contra a família. Aí sim, não é assim? Agora, eu tentar usar textos bíblicos, eu vou forçar o que a Bíblia não está dizendo. Viu, pastor Zé? Eu tive um professor que ele dizia que a exegese é extrair aquilo que o texto diz. Hoje a gente está vendo muito pregadores, né, teólogos, acrescentar ao texto o que ele não diz. O que ele não diz. E aí, isso. E aí o Lutero vai dizer isso. O Lutero vai dizer o seguinte, ele vai dizer que há muitos, e a igreja fez isso ao longo do tempo, colocar ou acrescentar o texto aquilo que ele não está dizendo, ou forçar o texto a dizer aquilo que ele não está dizendo. Então, qual é a importância dessas duas ciências? Ela vai colocar um limite, uma barreira, um dique, não é assim? Ela vai colocar um limite para que você não ultrapasse isso, ok? Então, a Bíblia precisa ser interpretada como? Com as duas ciências auxiliares, impondo limite aos seus leitores. Tem que ter esses limites. Se não tiver, você vai criar a sua regra, a sua interpretação, achar o que você... Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, esses hinos, que aí as pessoas criticam os compositores. Tu vai vencer, tu vai colocar no pódio. Eles fazem isso por causa de uma leitura popular. Vocês querem ver um exemplo? Deus tirou José.
Aí coloca no trono. Aí eu pego aquilo ali e eu estou lendo fora de um contexto e etc e tal. Eu digo, olha, Deus levantou ele, ele vai me levantar também. É a leitura popular, não é assim? É a leitura popular. Deus pegou Esté, uma meninazinha do nada, e botou ela para ser rainha. Leitura popular. Aí é que entra o trabalho do exegeta, o trabalho do hermeneuta, para situar cada coisa no seu devido. E às vezes vocês têm raiva de nós, olhe para cá, tem pregador que tem raiva da gente, tem irmã que é profetiza que tem raiva da gente, porque só pega um versículo isolado e um texto isolado. Eu vou dar um exemplo aqui, Diana. Aí a pessoa pega, Deus tem o melhor Samuel para ti, o teu melhor está chegando, o teu melhor Samuel. Mas aí você entenda que Deus estava providenciando um homem para uma nação. Isso. É esse o sentido do texto, gente. Eu vi um pregador pregando, pastor, que ele disse que José dormiu escravo e amanheceu e acordou governador. Aí ele, dentro da pregação, ele dizia, hoje você pode dormir com esse problema, mas amanhã você vai acordar. Entenderam como é as coisas? Então é muito fácil. Então vamos lá. Segundo, pressupostos pentecostais. Os pentecostais hoje são atrasados, os pentecostais não sabem de Bíblia, os pentecostais são fracos na interpretação da Bíblia? Não, senhores. Não, senhores. Os pentecostais hoje, meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa aí para vocês. No ponto 2, né? Os pentecostais, na verdade, quando eles começam hoje a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, eles analisam a Bíblia seguindo os princípios das regras gramaticais e também das ciências auxiliares, da hermenêutica e da exegese. Os pentecostais, eles acreditam na autoridade da palavra de Deus. Nós acreditamos. Onde nós colocamos aqui, pastor? Como os pentecostais leem a Bíblia, que aqui está no ponto 2. Como é que esses pentecostais leem a Bíblia? Vamos lá, diz aí. Vamos lá, autoridade, iluminação e experiência. Vamos lá. Autoridade, iluminação, experiência. Os pentecostais leem a Bíblia acreditando que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Está em 2 Timóteo 3,16. Nós não vamos ler, porque não tem tempo. Mas a palavra de Deus é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir. Mas eles também acreditam na fotizo, a palavra grega, iluminar pelo Evangelho. Olha para cá, essa iluminação não é que Deus vai criar uma luz na tua mente, não. É que quando você começa a ler o Evangelho, você passa a ter... Vê aí João 1:18, veja aí, rapidinho. João 1:18. Aliás, 1:9, rapidinho. Depois, 2 Timóteo 1:10. Como é que diz aí? Eu já vou encerrar. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Está vendo? Jesus é a luz que ilumina, ou seja, pelo Evangelho você vai recebendo a iluminação da palavra. Não é que um negócio vai cair em tu e Deus vai te iluminar. Não, a iluminação vem pela leitura da palavra de Deus. Como é que diz 2 Timóteo? Que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Está vendo? Qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Pronto, a tua iluminação, olha para cá, não é que você vai aqui, está dentro, Senhor, me ilumina bem aqui, leia a Bíblia, ore, e o Espírito Santo está lá em João 16, 23, 24, né? O Espírito Santo, ele vai ensinar tudo o que o Evangelho fala de quem? De Jesus. Isso é iluminar, e os verdadeiros pentecostais creem assim. Aí vem a experiência. Os pentecostais podem viver a experiência de línguas estranhas, do batismo, da salvação, sim, mas os pentecostais sabem que essa experiência, ela não é uma experiência aleatória, não é uma experiência frenética, não é uma experiência louca. Os pentecostais sabem que toda e qualquer experiência tem que estar baseada em quê? Na palavra. Primeiro, não é a experiência, é uma experiência firmada Por exemplo, se nós vamos buscar o poder do batismo com o Espírito Santo, está lá em Atos 2, 4, 1:4, nós vamos buscar porque a igreja primitiva buscou, não é uma coisa inventada por nós, não é que a gente vá subir num monte numa cadeira, porque nós estamos achando que tem que ter poder. Nós estamos buscando uma promessa que é bíblica. Robert Menzies diz que a igreja pentecostal, ela lê o texto e ao mesmo tempo ela não só lê o texto, ela pratica o texto, porque nós estamos lendo, vivendo e pregando. É assim que os pentecostais acreditam. E nós, Paulo fala da experiência, ainda que um anjo descesse nós não devemos crer porque já temos a palavra, ok?
Então, são os pressupostos pentecostais. Nós lemos a Bíblia sabendo que ela tem autoridade e sabendo que ela tem o quê? Iluminação. E aí vem as regras básicas. Mas prestem minha atenção. Cuidado dos leitores frente ao texto. Vamos lá, vocês aqui. Tradição, razão, escritura. Pronto. A tradição tem que estar acima da Bíblia? Não. A tradição tem que estar acima da Bíblia? Não. A razão tem que estar acima da Bíblia? Não. E aqui é que mora o perigo, porque o racionalismo, o liberalismo, tudo isso foi a confiança na razão. Deus nos dá a razão, mas essa razão contaminada pelo pecado, ela vai trazer prejuízos sérios. Essa razão ela tem que se render à palavra de Deus. Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo, não é isso? Tudo em nós tem que estar sujeito. Paulo diz, o pensamento cativo pela palavra. Então a tradição não pode estar acima da Bíblia. Lá em Mateus 15, Jesus diz, vocês invalidam a palavra com as vossas tradições. A igreja não pode estar acima da Bíblia, a tradição não pode estar acima da Bíblia, a razão não pode estar acima da Bíblia. Nossa regra de fé e prática é o quê? Pronto. A natureza das Escrituras, aqui é muito interessante. Qual é a natureza da Bíblia? Vocês sabem que a Bíblia foi escrita ao longo de 16, por mais de 40 autores diferentes. Ela tem dois compartimentos. Tem quantos livros no Velho Testamento? 39. Tem quantos livros no Novo Testamento? Pronto. Essa é a estrutura. E qual é a natureza da Bíblia? A natureza da Bíblia, irmão, na verdade, a natureza das Escrituras é que ela é a palavra santa de Deus. Mas ao longo do processo histórico, no meu livro eu falo isso, surgiram muitas escolas com interpretações diferentes. Eu quero apenas pontuar 3. Quais são aqui? A escola de Alexandria. Essa daqui seguia o método alegórico, essa daqui seguia o método literal, e essa daqui seguia o método de colocar a tradição e a igreja acima da palavra ocidental, ok? Então, esses dois métodos aqui, adquirido por essas duas escolas, são prejudiciais. Nós acreditamos no método literal, o método de interpretação correta das Escrituras, qual é? Literal, que nós chamamos gramatical, histórico-gramatical, não é isso? Por que é histórico-gramatical? Histórico porque envolve um contexto, envolve uma circunstância. Gramatical porque o texto, ele segue as regras da literatura, da estrutura, da escritura da época. Então, presta minha atenção que nós entendemos que as regras básicas para a interpretação é dessa forma. Nós seguimos o método literal. E aí vem aqui, presta minha atenção, eu já falei desse, deixando a Bíblia falar por si mesma. Isso era o que o Lutero dizia. A Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu posso ler outras passagens bíblicas, fazendo a comparação de uma com a outra, para compreender. Mas eu pergunto, só pelo fato dela falar a si mesma, eu tenho que desprezar a hermenêutica? Eu tenho que desprezar a exegese? Não. Elas vão ser apenas auxiliares, ok? E a importância do método histórico crítico gramatical, acabei de falar para vocês, histórico dentro de uma circunstância, e gramatical porque envolve as regras da escrita da época, ok? E aí tem um lado pronto. E a hermenêutica pós-moderna, ela hoje é perigosa porque ela é subjetiva, não é isso? A hermenêutica pós-moderna, ela despreza a hermenêutica tradicional, aonde o texto ele tinha que ser seguido dentro de uma contextura pelos princípios básicos. Hoje eles disseram que não é assim. Hoje vai depender da própria leitura que o leitor faz. A hermenêutica pós-moderna, ela não se situa mais no texto, ela se situa no leitor. Ou seja, o leitor, pela leitura que ele fizer, é que ele vai dizer realmente o que ele entende daquela verdade do texto. Errado. Hein? Ele é o juiz do texto. Na hermenêutica tradicional, o hermeneuta, ele se volta para aquilo que o autor queria dizer, seguindo a interpretação do texto. Ele pode criar, ele pode visibilizar, mas ele está preso por uma lei natural daquele próprio texto. Mas na pós-moderna não. Na pós-moderna a leitura que tu faz, tu entende do jeito que tu quiser, tu vive ela do jeito que tu quiser. Alistair Misgrave, ele diz que hoje essa pós-modernidade, ela acaba com a teologia, acaba com a Bíblia, porque o método hoje não é seguro de interpretação. O teólogo Charles Hay, ele diz que hoje esse método do subjetivismo tira
a objetividade do texto. Se a Bíblia diz que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, a redenção, eu posso compreender de outra forma. Eu posso entender que Jesus veio para morrer, mas não no sentido literal. Então, a hermenêutica pós-moderna, ela é desprezada por nós terminantemente. Eu leio a pós-modernidade, eu leio as pessoas, eu admiro algumas coisas, mas esse método para a Bíblia não serve para nada. Está fora. Isso é coisa do diabo. E aí, para me finalizar, aqui os meus apontamentos pessoais. Hermenêutica da Bíblia. Eu já defini o que é hermenêutica e exegese. O que todo intérprete da Bíblia possui, ou seja, todo intérprete da Bíblia, ele possui sua própria forma de interpretar. Por isso que ele tem que ter hermenêutica. E aí vem os diversos sistemas de hermenêutica. Não tem só um sistema de hermenêutica. Tem vários. Quais são os que eu coloquei aqui? Literal. Semiliteral e alegórico. Faltou um bem aqui, pastor. Bota bem aqui. O teológico também. Só para fechar aqui. O teológico. E eu encerro aqui. Teológico. Pronto. Vamos lá, vocês, para não esquecer. Literal, semiliteral, alegórico, teológico. Desses 4 sistemas aqui de hermenêutica, qual é o que está correto? Literal. Pronto, é só esse aqui. O literal que nós temos que seguir. O semiliteral é que alguém diz que ele é quase alegórico, mas não é alegórico. Robert Menzies falou sobre ele. Agora, alegórico é o método que, na verdade, vem de Platão, e Orígenes pegou esse método do neoplatonismo e trouxe para a interpretação bíblica. O que é o problema do método alegórico? É que o método alegórico, ele transforma o texto em algo fictício. Vocês entenderam? Ele é simbólico. Por exemplo, aquilo que eu não vejo na letra, por trás daquilo ali tem um sentido mais oculto. E aí os pregadores, na maioria, é isso que você está falando. Por que eu não fico no texto, gente? Oh, meu Deus, tu está filmando direito, olha para cá. Por que eu não leio a Bíblia? Preste minha atenção. Eu posso fazer a aplicação do texto. Eu tenho que interpretar ele como ele é. Agora, eu não posso criar ficção em cima do texto. Eu quero alegorizar, eu quero conjecturar, eu quero imaginar. O que tu quer imaginar? Por que tu não prega como está? Mas sabe por que eles querem imaginar? Porque quanto mais tu fantasia, mais o povo gosta. É ou não é? Pregador é. Quanto mais tu faz munganga, mais o povo gosta. Coisa que nunca tem no texto. Olha para cá, e tem um bocado de pregador pregando os livros apócrifos, pregando, defendendo os pseudepígrafos para deixar a mensagem pronto. Por que tu não prega? Por que tu não prega? Eles vão pregar um exemplo aqui. Vão pregar o de Lodebar, o menino Mefibosete. Aí pronto. Por que o texto só está dizendo assim? Davi mandou buscar Mefibosete, que era o quê? Que era filho de Saul, para cumprir o contrato, não é assim? Que ele havia feito com Jonatas. Aí não, eu começo. É porque Lodebar quer dizer desgraça, quer dizer, olha para cá, olha para cá. Não, pega só isso. Eles gostam dessa pregação. Não, é só isso que está funcionando hoje. Prega o texto, meu filho, prega o texto. E sabe por que eles gostam desses textos? Olha para cá, está filmando direitinho? Sabe por que eles gostam dessa mensagem? É porque a mensagem que é expositiva, ela quer estudo, ela quer análise, não é assim? E essas outras mensagens, não. Tu pode ler um texto bem aqui, Daniel. Se eu fosse pregar, eu tinha mensagem demais. Daniel 3, né? O jovem na fornalha. Olha, 3 jovens de fé. Olha, deixa eu dizer, tu crê, irmão? Tu pode entrar na fornalha da vida. Tu pode entrar na fornalha não sei de quê. Tu pode entrar não sei o quê. Aí pronto, é muito fácil. Pregue a Bíblia, que quem convence não é você. Quem transforma não são teus argumentos. É a palavra de Deus. Orígenes trouxe essa desgraça para o nosso meio. Farrar diz que quando ele traz esse método alegórico de interpretação, ele abre a porta para os piores perigos de interpretação bíblica. E é o que nós estamos vendo hoje. Vamos voltar para a mensagem positiva, meu irmão. Pronto, não se preocupe se o povo não der glória, teu compromisso é em pregar a palavra. É ou não é? Antigamente eu ia pregar, eu queria ver se um crente estava dando glória. Né? Deixa eu ver se ele está dando aleluia. Deixa eu ver. Ainda fez assim, meu Deus, será se eu não estou crente porque eu não estou... E aí pronto, aí eu me lembrei que um dia Paulo pregou em Atos 12, né? Paulo pregou que o jovem caiu da janela. Eu disse, eu estou crente também. Aí pronto. E era só Bíblia. Prega o evangelho, deixa de besteira. Pronto, quer inventar munganga, quer inventar pulo, quer inventar não sei o quê, né? Assim, pronto. É desse jeito. O meu cachorrinho lá em casa, na hora que eu faço essa brincadeira, ele parte para cima de mim. Ele não gosta que eu seja assim. Aí depois pronto, já quieto. Eu não vou ser mais. Ele não gosta. Ele não gosta que eu goste dessas coisas, não.
Na hora que eu faço assim, às vezes eu me alegro lá em casa, eu vou fazer isso aqui, ele parte para cima de mim. Já quieta que tu é pregador da palavra. Aí é assim. Então nós desprezamos o método semiliteral, nós desprezamos o método, e nós desprezamos o método. Nós não estamos desprezando a teologia, mas esse método que na verdade, às vezes quer dizer o que a Bíblia não está dizendo, nós desprezamos. Então, queridos, olha aqui. Por que devemos optar pela hermenêutica? Eu pergunto aqui para encerrar, para a gente encerrar. Será se Deus usou uma voz estranha quando ele se comunicou com Adão? Não. Será se ele usou uma voz misteriosa? Não. Que às vezes tem irmão que até para profetizar, ele muda de voz. É como se a voz misteriosa, que nada. Me veja bem aí, rapaz, rapidinho. 26 de Atos, vê se é o 14, rapidinho eu encerro aqui. Eu encerro. Muito obrigado, meus irmãos. Ore por mim, meus irmãos, estou precisando. Eu falando aqui, mais preocupado assim com a garganta. Como é que diz? E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Parei, em quê? Em língua hebraica. Como foi que Deus falou com Paulo? Dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. Pronto. Como foi que Deus falou com Paulo? Em hebraico. Como foi que Deus falou com Paulo? Em língua hebraica. Olha para cá, eu calculo, não está na Bíblia, eu só quero dizer o seguinte, eu possivelmente, porque como Deus se comunica com o homem, ele trouxe uma linguagem divina, ele trouxe uma linguagem misteriosa, ele trouxe uma linguagem comum. A linguagem comum era a linguagem o quê? Literal, gente. A Bíblia ela tem passagens figuradas, tem, mas quando ela tem passagem figurada, não é para trazer sentido oculto, é simplesmente para clarear o sentido literal. Por exemplo, se eu quero falar de porta, Jesus diz assim, eu sou a, é sentido o quê? Não, é sentido o quê? Figurado, eu sou a, mas ele está só dizendo literalmente que ele é como uma porta, não é que ele seja a porta. É uma comparação, é uma linguagem Então olhe para cá, Deus nunca falou na Bíblia com linguagem sobrenatural, ele falou com hebraico. É claro, gente. Porque quando Deus quer se comunicar conosco, ele usa a nossa linguagem. Então ele usou aquilo que é aquilo que é liter. Então deixa dessa. Deus te abençoe e não ande crendo nesse negócio não. A voz é uma só, é a voz de Deus para a nossa comunicação. Deus abençoe. Pastor Luiz orando ao Senhor. Soberano Deus, eterno, bondoso Pai, te louvamos, meu Deus, pela tua palavra pregada, meu Deus, de forma a edificar as nossas vidas, meu Deus, a consubstanciar nossa fé na verdade da palavra, que só ela nos ensina, só ela nos dirige e só ela nos aponta o caminho ao céu de glória. Continua usando o nosso pastor presidente, continua renovando-lhes as forças, ó Pai, aumentando-lhe o entendimento, para que continue edificando vidas pelo ministério da palavra. Deus, abençoe os teus servos que nos assistem, continua dando graça, dando saúde, restaurando vidas, restaurando família, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nos abençoa e nos guarda. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.